Olá, eu sou o Thiago e há muito tempo atrás eu falei sobre, em texto, em vídeo, que só decisão não basta. E eu critiquei essa ideia de que. Critiquei no sentido positivo, da gente construir algo melhor. De que, por exemplo, felicidade é uma decisão. Assim, no mundo ideal mas não é. No mundo real não é. E aí, o Henrique Machado, ele fez umas questões, colocou umas perguntas muito boas, que eu respondi em texto, mas eu quero explorar melhor, faz muito tempo também. Ele perguntou o seguinte: quais seriam então as condições essenciais à mudança ou à instauração de bons e novos hábitos? Decisão é necessária, mas não é o suficiente. O que mais é preciso? Aí eu comentei, as mudanças envolvem várias condições que variam em cada caso, então tem generalidades e particularidades. Por exemplo, necessidades, impulsos, desejos, intenções, expectativas, valores. Então, isso tudo são exemplos de outras coisas que estão afetando, que nos afetam, o que a gente vai fazer, se a gente vai mudar ou não, que não são só decisão. Porque senão, um exemplo, né? Decisão. Não vou comer doce mais. Vou comer só frutas. Aí, resultado, hoje comprei uma pasta de amendoim de avelã de 1 quilo. Se fosse simples decisão, eu tinha decidido lá atrás que não vou comer doce e tá tudo certo. Mas então, o que muda aqui também é porque normalmente, a gente tem uma visão linear das coisas. Até pensando em ciência, as pessoas quando pensam em ciência, pensam em qual que é a causa. Né? A causa é uma decisão que leva a uma consequência. Mas, na verdade, as coisas parecem ser muito mais acontecerem num sistema complexo. Então, são muitas causas, são vários vetores, várias forças competindo num sistema para gerar resultados. Então você é um sistema, eu sou um sistema. Então você tem decisão de não comer mais doce, mas você tem desejo de comer mais doce. E aí? Já tem dois vetores competindo. Qual que vai prevalecer? Tem várias outras coisas envolvidas. Pode ter, por exemplo, o hábito, o hábito de comer saudável, crenças de que comer saudável é muito importante, posso acreditar de forma mais forte, mais fraca nisso. Compromisso social, né? Se eu falo para as pessoas, por exemplo, pessoa que mora comigo, né? Eu falo, nunca vou comer mais doce, se me ver comendo doce, você tem o direito a me cobrar X, né? Ou, sei lá, me criticar, ou eu pago uma multa, sei lá. Isso tudo afeta. Um exemplo tosco, mas pra você entender. Eu dei um exemplo lá também, né? Por exemplo, no caso de comida, necessidade de alimento, desejo, impulso por comer doce, te atrapalha a fazer dieta. A intenção de emagrecer, a expectativa de vida a expectativa de que isso te dará recompensas e você valoriza um corpo fitness e tal, vai te ajudar a fazer dieta, né? Se esse objetivo é forte para você. Então tem objetivo, mas tem intensidade também. O comportamento é resultado da interação de muitas variáveis. Então, intenções, expectativas, valores podem te ajudar a manter novos hábitos, mas eles permanecem em cabo de guerra contra necessidades, impulsos e desejos. Por isso que é difícil também manter novos hábitos. Tem desejo por doce, por comida lixo, digamos assim, que é muito gostosa, muito mais gostosa que rúcula. Apesar de gostar de rúcula, eu prefiro Nutella. Então, isso tudo está num conjunto. Por isso que a decisão não adianta só a decisão. Tem várias outras coisas envolvidas. E, por exemplo, se você quer tomar uma decisão, pense também em como realmente executar aquilo, conseguir aquele seu objetivo e nas várias variáveis que afetam aquilo. Por isso que, e esse negócio da decisão, só decisão que eu decidi, eu consigo, tem gente que fala isso pra vício, né? Eu decidi parar de fumar e consegui. Aí logo é só uma decisão. Não, é bem mais complexo que isso. E não necessariamente complicado. Porque na prática pode ser complexo, que o complexo ele envolve várias coisas interagindo, isso é um complexo. Né? Se eu pensar num complexo arquitetônico, um prédio que tem várias ligações, várias pontes entre... Enfim, nesse sentido, então não são sinônimos. Pode ser complexo no sentido de dieta. Tem várias variáveis que eu tenho que pensar. Mas eu posso
ter noção de algumas mais importantes já me ajuda. Só que tem que ter essa noção também. Muitas pessoas são internalistas demais quando se fala em comportamento e psicologia. Quando, na verdade, existem variáveis internas, por exemplo, personalidade, suas crenças, etc. Só que existem variáveis externas, o contexto, por exemplo, se você tem estímulos, se tem um pote de Nutella aqui na minha frente, e interação entre essas variáveis. Então, os contextos que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, as informações que eu consumo, o entretenimento que eu consumo. Então, se você entrar no mundo maromba, né, você vai lá seguir um monte de gente maromba que está fazendo dieta o dia inteiro. Aí tem o vlog que passa comendo aveia com banana. Ou o Ronnie Coleman lá, come 7 refeições de carne só. E isso tudo vai influenciando. Então, são variáveis que estão interagindo, são variáveis externas interagindo com as suas variáveis internas, que são, por exemplo, o desejo de se manter bem na dieta, de ficar saudável, de ter um corpo de tal forma. Entende? Só que são várias coisas, não é só decisão. A decisão é um primeiro passo, pode ser, né? Pode começar daí, show, né? Só que a gente tem que pensar em outras coisas também. No Psicologia Prática, que é o livro que eu tenho de técnicas auto-aplicadas, você tem um monte de opções lá, é uma caixa de ferramentas realmente, para você fazer mudanças reais. Então, quando eu falo de mudança psicológica, eu falo disso. Não é mágica, não é decisão, não é nada disso, sabe? Essas coisas muito simplistas. Pode ser simples, né? Várias coisas, técnicas podem ser mais simples do que parecem, outras não. Só que, então, por exemplo, eu compliquei um pouco sua vida aqui, né? Eu falei, não é só decisão. Mas, por exemplo, tem um capítulo lá que é sobre, acho que é psicologia do emagrecimento, alguma coisa assim. Mas tem a ver com técnicas comportamentais relacionadas à alimentação e exercício físico. Então, várias coisas são simples. Não estou dizendo que são fáceis, são simples. Por exemplo, como aumentar a probabilidade de eu me exercitar. Eu posso, por exemplo, diminuir o custo comportamental, de fazer exercício o máximo possível. Então, se eu moro perto da academia, ou se eu deixo as coisas prontas para sair de manhã, se eu instalo um hábito, facilita muito mais. Controle alimentar também. Então, tem técnica, por exemplo, que envolve adiar a alimentação por causa do tempo que leva para a comunicação ali do seu estômago com o seu cérebro, para você ter a sensação de satisfação. Porque demora um tempo entre a comida cair lá na parede do seu estômago, no chãozinho do seu estômago, e você ter o sinal de satisfação, que envolve certos hormônios. Leptina, grelina, então, tem vários hormônios envolvidos na fome e uma sinalização que ela leva um tempo. Então, só que assim, isso é frufru, é mais para quem gosta de saber. Porque na prática pode ser assim, eu pego um prato, divido no meio, como metade, espero 15 minutos, e vejo se eu quero comer ainda tudo ou não. Isso já pode dar muita diferença e dá para muitas pessoas. Elas podem perceber que, eu não quero mais. Parece uma coisa abstrata, mas não é. É tipo, o organismo dela entendendo, ela já está satisfeita. Deu tempo para o cérebro processar essa informação. Não é muito simples, sabe? Não estou dizendo que é simples, que é fácil você mudar radicalmente tudo, mas tem várias coisas que são simples, que já te ajudam. Outras são mais complicadinhas, mas dá para fazer também. Mas a ideia do livro todo é ser o mais simples possível, o mais claro possível e concreto. Que eu quero fazer isso, como eu faço? É um passo a passo, um tutorial. E não ficar só no mundo da abstração. Mas você tem que decidir. Mas você tem que ter força de vontade. Que são coisas, parece que elas são meio etéreas, entende? E eu falei aqui de abstrações, mas a minha visão delas são de coisas concretas. Então, por exemplo, necessidades, expectativas, tudo isso eu vejo do ponto de vista psicobiológico. É o seu corpo, que inclui sua mente, e um certo estado. É papo para outra hora, mas só para te dizer que o ponto de vista que eu estou querendo trazer é uma psicologia concreta, que produz mudanças concretas, de forma que seja mais claro, apesar da complexidade do mundo, que eu não tenho como negar, sabendo como ele é, tem que ser realista. Apesar disso, as mudanças podem ser relativamente simples. Beleza? É um papo, complicadinho, mas eu acho que
Se não ficou claro, comenta comigo, eu desenrolo isso em algum outro momento. Pode me acompanhar no Instagram, mandar mensagem direta. Inclusive eu publiquei isso lá há muito tempo. Ou por e-mail. Se você quiser a lista de e-mail, se cadastrar, você põe seu e-mail que eu coloco novidades, né? Que às vezes você não vai ver no Instagram, no YouTube, porque não chega até você. Mas no e-mail, né? Você adiciona meu e-mail lá, favorita, alguma coisa assim, para chegar e eu agrupo tudo isso que está na rede social, que está no YouTube, que está espalhado num monte de lugar. Eu te mando os links lá, um resuminho, e aí você vê o que te interessa mais. Beleza? Um abraço.